Fala galera, voltando aqui com mais um episódio do nosso Medicina em Foco. Hoje recebendo um cara que transpôs as barreiras do estado. É um cara nacional hoje em dia. Cara que eu tive a honra, né? Rodou na residência, quando na residência rodou ali na parada do HGF com a gente. Depois deu plantão lá e hoje moro em São Paulo. Tenho o prazer de trazer aqui para vocês hoje, médico intensivista, Rafael Melo, criador da página Intensiva na Veia, uma das grandes páginas de sucesso de terapia intensiva, que tem uma linguagem muito bacana, e intensivista do Hospital Israelita Albert Einstein, não é isso? É isso aí, atualmente sim. Rafael, seja bem-vindo, obrigado pelo convite aí, tá aqui para bater esse papo com a gente, viu? Rafael, conta um pouquinho aí pra galera, eu sempre gosto de começar bate-papo aqui, já veio muita gente grande aqui, só vem gente grande aqui, né? Vê Lola lá de São Paulo, que é emergencista, diretor da Abramed, Daniel, que é atual diretor-geral do superintendente do JF, já foi do HGF, galera grande, por isso que você foi convidado. Vamos ver que ó por aqui, né? Cara, conta, eu sempre gosto de começar esse bate-papo falando um pouquinho sobre como foi a tua faculdade. A gente fala muito com o jovem médico aqui, a edição do Medicina em Foco é muito falar sobre carreira, sobre como construiu, como você chegou onde você chegou, né? Você formou aqui mesmo no Ceará, você é do Ceará? Sim, eu sou cearense, né? Nasci em Fortaleza e eu fiz faculdade na Universidade Federal do Ceará, aqui no campus de Fortaleza, do Porangabuçu. Sim. E na faculdade, eu não vou mentir, a gente sempre entra meio desfocado, né? Assim, inclusive, que meu professor, ex-professor Erivan, não veja esse vídeo, mas já gazei várias aulas dele para jogar PlayStation no corredor da faculdade, assim, nos primeiros semestres, né? A gente entra meio desfocado, a gente não leva tão a sério, assim, a faculdade como a gente acha que deveria depois que se forma, né? Droga, se eu tivesse feito aquela cadeira melhor, aquele módulo melhor... Bioquímica, aquela fisiologia, né? Tivesse dado um foco naquela época. Mas tu te arrepende? Eu me arrependo. Sendo bem sincero, tu te arrepende? Não, não me arrependo. Tem que ser sincero, né? Assim, eu não me arrependo, porque se foram momentos que inclusive aproximaram do meu atual grupo de amigos que ficaram para a vida toda, vão ficar para a vida toda, né? Até onde a gente tem contato e etc. Foram coisas que fizeram parte daquele momento. Porém, eu acho que eu deveria ter compensado de outra forma. Tipo, Entendi. não dei tanta atenção na aula, mas eu cheguei em casa e dei aquela estudada a mais, entendeu? Para compensar. Porque isso fez falta para mim depois. Eu tive que reestudar algumas coisas que se eu tivesse sedimentado melhor na faculdade, talvez eu não tivesse que perder tempo reestudando essas coisas, né? Cara, a tua especialidade, tu lida com paciente grave, assim como a medicina de emergência, paciente crítico. Se fosse tirar, assim, da faculdade, tá? Do que você estudou, do conteúdo da faculdade, tudo. O que é que tu vê hoje como mais importante? É essencial. Pô, essa parada é essencial pro meu dia a dia. Pergunta difícil. Pô, aqui só tem pergunta assim, te falei. Pergunta difícil, mas eu acho que talvez a parte mais essencial, que inclusive eu levei para meus plantões, na verdade, quando eu acabei de me formar, foi o internato. O internato, para mim, foi um divisor de águas. Eu acho que para a grande maioria é o divisor de águas, né? É onde você tinha aquele famoso atraso. O que você não estudou na faculdade, você vai atrás de estudar no internato, porque principalmente quando vai ficando mais próximo da formação, que aquele medinho vai batendo, né? É o famoso água vai batendo na bunda, né? Assim. Vou pegar meu CRM agora, né? Exatamente. Então eu acho que o internato foi o momento mais crucial, assim, do tipo, eu tenho que aprender essas coisas agora, eu tenho que aprender a prescrever isso agora, diagnosticar isso agora, porque eu vou pegar isso já já, e não vai ter mais residente para me ajudar, não vai ter mais chefe para me ajudar aqui. Vai ser eu e o paciente. E Deus, né? Show de bola, show de bola. E formou no UFC, fez internato no qual hospital? No César Carlos, Cezinha. César Carlos, que era conhecido como Senzala Carlos, né? Senzala Carlos. Mas quando eu entrei já... Foi que ano, Rafael, que tu formou? Eu formei em 2016.2, desculpa. Novo pra caralho, né, macho? Rafael, novo pra caramba. 2016, eu já tinha terminado a residência, cara. Porra, legal. E tu fez clínica pra depois fazer terapia intensiva, né? Conta como foi isso aí. Por que que tu escolheu, tu entrou na clínica com um leque grande, como foi isso aí? Então, desde que eu me formei, na verdade eu diria que desde 2004, que você vai ficando perto de ser formado, né? E quando eu me formei, eu comecei a trabalhar, durei um mês no posto de saúde, porque eu não aguentei mais do posto de saúde.
E desde o começo eu dava plantão em UPA e depois foquei só nas UPAs. Me deu uma agonia muito grande de ter vários casos que eu pegava e eu só tinha uma hipótese para aquele negócio. O paciente está com isso aqui, nossa, eu só sei isso, só tem uma hipótese para isso, eu tenho que estudar. Ou então tem aquele caso mais diferente que eu falava, nossa, isso aqui eu não sei tão bem, só sei outras coisas. Então, e quando me perguntava alguma coisa, então eu tô com dúvida nisso, tu sabe responder? Eu ficava morrendo de agonia quando eu não sabia. Então eu decidi que não, eu tenho que fazer alguma especialidade, que eu tenho que saber pelo menos um pouquinho de tudo ali. Porque se eu chegar num paciente com tal coisa, eu posso não saber 100% daquilo, mas eu vou saber dar um norte, eu vou ter uma ideia do que está acontecendo. Então foi daí que eu decidi fazer clínica. Entendi. E, cara, interessante, tu falou uma coisa interessante aí. Eu lembro quando eu cheguei para fazer residência aqui em Fortaleza, cheguei aqui em março de 2013, né? E meu internato também não foi, vamos dizer assim, meu internato era de 1 ano e meio, formei na Faculdade Federal do Maranhão, sou maranhense. Era de 1 ano e meio, então assim, esses 2 anos a gente acha pouco tempo, né? Mas 1 ano e meio, né? Assim, eu rodei nada de emergência, a gente não tinha emergência neurológica, pá. E quando eu cheguei no primeiro dia de residência aqui, eu tive um impacto muito grande. Eu comecei na emergência da dor do HGF, né? 2003, época do piscinão, paciente pra caramba. Não tinha interno com a gente, era eu e outro residente, Fernandinho. Se ele estiver vendo esse vídeo, um abraço, Fernandinho. Que ele é de Recife, tava fazendo neuro aqui, voltou pra lá. E ele chegou assim, quando eu me apresentei, pô, sou Carlinhos, sou residente de emergência, pá, não sei o que. Ele, cara, graças a Deus tu veio. Porque se eu não fosse, ele ia ficar sozinho, velho. 42 doentes pra ver. Ele passou uma linha assim, ó, 21 pra cima é meu, 21 pra baixo é teu, e te vira. Porra, cara, aí eu comecei a pegar aqueles pacientes, não sabia nem o que era ele aí, velho. Aí eu levo na hora da visita. E logo no HGF, que isso é bomba, né? Só paciente grave, velho. Aí assim, não sabia nem o que era NAIT. Mas tu falou uma coisa. Coisa que mais me estimulou a estudar foi ter vergonha mesmo de não saber uma palavra. Assim, começar a pegar aqueles pacientes, o cara tem que estudar pra cacete isso aqui. Pô, não vou ficar pra trás de jeito nenhum isso aqui. Eu varava a madrugada estudando por conta disso, cara. Então, eu acho que esse é um estímulo, um combustível legal, né? Pra quem tá vendo a gente aí, de se incomodar, de se incomodar com o fato de você não dominar aquela questão. Mas também, às vezes, o incômodo ele não deve servir só pra te deixar ansioso, então pra te desestimular, mas usar como combustível essa parada mesmo, né? Alguém chegava pra ti, fez clínica no Valdemar Alcântara. Valdemar. Aí roda no HGF, roda no Valdemar, né? Ainda você rodava no HGF, emergência lá, né? E dentro da residência, tu teve algum cara assim que tu te espelhou muito, pô, cara, esse cara aqui, quando eu terminar minha residência, eu quero ser parecido com ele, quero ter alguma coisa. Teve algum cara assim na tua formação? Olha, na residência... Mesmo que não seja da residência, mas assim, alguém que, pô, de fato fez diferença. Foi um espelho pra você. Eu sou uma pessoa meio competitiva, sabe? Então, toda vida que eu via um R+, que, sei lá, eu vi que os chefes gostavam, não, porque aqui principalmente isso é meio desmistificado em São Paulo. Isso não existe tanto assim em São Paulo quanto existe aqui. Aqui tem um negócio que, assim, se o cara for bom residente, ele sai quase como se fosse Deus, né, assim, na residência. Ah, não, ele é bom residente, o chefe adorava ele, então, tipo assim, nossa, o cara já saiu de lá como um médico mito, assim, né? A gente tinha muito esse conceito aqui, né? Em São Paulo não tem tanto isso. Então, toda vida que tinha aquele R+, que, ó, isso é diferente, o chefe elogiava, falava, cara, eu vou saber mais que esse R+ aí, então eu vou saber tanto quanto, pelo menos, porque esse cara é bom, então eu quero ser bom que nesse cara. Então, eu poderia dizer que na residência de clínica eu tive 1 ou 2 R+, que me espelhavam dessa forma. Abraço o Lennon, tá? Que inclusive... Ah, pô, abraço pro Lennon, cara. É intensivista também. Pô, tu é doido. Né? Então, assim... E sim, tive alguns chefes que me inspiraram enquanto clínico, do tipo... Toda a vida que eu achava que eu sabia, né? Porque eu, justamente, quando eu tava ainda naquele limbo, né? Porque eu passei pro segundo... Eu passei no segundo semestre, eu me formei no segundo semestre. Então, eu tive 6, 8 meses para trabalhar, para já estar na residência. Quando eu tava nesse limbo, abandonei o posto depois de 1 mês, fiquei só em UPA, plantão. Comecei a assumir algumas chefias depois de uns 6 meses ali. E estudei muito emergência, fiz muito curso, estudei muito e tal. Então, quando eu entrei na residência de clínica,
Eu entrei, entre aspas, bota aspas nisso, né? Porque a gente entra com um Dunning-Kruger enorme, né? A gente ignorância, achando que sabe. Mas eu cheguei meio desenrolado. Inclusive, se me comparasse com meus outros colegas, alguns tinham acabado de ter trabalhado pouco, era só posto de saúde. Então, quando tinha aquele paciente mais grave, né, que você tinha que ficar mais em cima, eu me sentia um pouco mais seguro de lidar com eles no começo, porque depois você é nivelado, fica todo mundo igual, do que esses colegas. Então, quando eu chegava assim, e eu via que tinha um chefe que, quando a gente discutia aquele caso, falava 48 coisas que eu não tinha nem imaginado, meu Deus, como eu tenho que estudar. Como eu Dá uma baixada de bola federal, né, É cara? importantíssima essa baixada de bola. É importantíssimo para você justamente continuar se incomodando, como a gente falou. Eu acho que esse incômodo ele tem que ser constante. Não a ponto de te deixar ansioso, como tu falou muito bem, mas a ponto de te fazer sempre estar se atualizando e estudando. Porque só quem ganha com isso é teu paciente. E tem que ser o foco, né, Rafael? E deixa eu te perguntar aí, terapia intensiva surgiu como na tua vida, cara? Bom, terapia intensiva. Durante a clínica, eu vi que já tinham coisas que eu nunca faria. Por exemplo, eu não me via fazendo endocrinologia, eu não me via fazendo nefro, porque a nefro engloba muito mais do que diálise e lesão renal aguda, então eu não me via fazendo nefro. Só que eu flertava com algumas especialidades e, coincidentemente, as especialidades que lidavam com pacientes graves, cardiologia, pneumologia, até porque durante a residência eu comecei a trabalhar a partir do meu segundo ano de residência no time de resposta rápida do Hospital de Messejana. Sim. Comecei a dar para tomar sala de parada do HGF. Comprei meu ultrassomzinho lá chinês, fiquei fazendo as pacientes. Época que o HGF ainda não tinha ultrassom, né? Na emergência, então meu chinesinho lá quebrou muito galho muitas vezes. Então eu comecei a me apaixonar por paciente grave, mas eu nem pensava em terapia intensiva no começo, né? Principalmente porque eu estava me messejando, então tinha aquele viés. Eu via muito paciente cardiológico, muito paciente pneumopata. Eu falava, nossa, será que eu quero cardio? Será que eu quero pneu? Só que aí quando eu fui chegando no fim da residência, eu fui vendo que, por exemplo, se eu escolhesse cardio, eu não me via sendo hemodinamicista, não me via sendo ecocardiografista, eu não me via sendo arritmologista. O que é que eu me via fazendo? Dentro da coronariana, passando balão, cuidando de transplante cardíaco, de pós-cirurgia cardíaca. Então eu pensei, nossa, o que eu mais gosto dessas especialidades são os pacientes graves. E aí voltou lá para o começo de quando eu era recém-formado. Só que eu não quero saber de uma coisa muito específica. Eu quero saber um pouco de tudo. Entendi. Então o que é que eu posso escolher? Que eu vou lidar com um paciente grave que tem que saber um pouco de tudo? Terapia intensiva. Então eu escolhi terapia intensiva. Cara, falou um negócio interessante aí, porque a gente já começou aqui sobre a rotina das especialidades, né? E às vezes o cara ele pensa em fazer aquela especialidade porque ele fantasia, por exemplo, que a neuro, o dia a dia vai ser trombolizar AVC, por exemplo, né? Fazer cardio porque o dia a dia vai ser cuidar de infarto, de choque cardiogênico. Pô, e não é, né, cara? Normalmente a rotina dessa galera é ambulatório, o cara trata hipertensão, check-up, pá. A neuro, cefaleia, às vezes transtorno de humor que o cara não tem psiquiatra, que vai por... E assim, se você tiver bem consciente, bem equalizado com a sua expectativa, com que de fato essa é a realidade, ok. Amigo que, adora fazer ambulatório. Daniel, que vai vir aqui, tá marcando pra vir aqui também. Ele adora fazer ambulatório, cara. Sentar e conversar 2 horas com o cara e pá, não sei o que, pede um cafezinho, toma. E massa, ele acha massa. Perfil da pessoa. Perfil, e ele entrou entendendo que o dia a dia dele ia ser esse. Agora, quando você gosta de doente crítico, que você vai pra uma parada e tu vê que teu dia a dia é fazer ambulatório, aí é de lascar, né, velho? Então isso daí que gera muita frustração, né? Putz, e como pareceu São Paulo na tua vida? Então, na verdade, foi por acaso, porque eu decidi criar terapia intensiva, mas eu não tinha muita vontade de sair de Fortaleza, por incrível que pareça. Curte praia? Curto. Como é que tu vive sem praia lá? Eu não Um abraço, pessoal. Eu vivo em agonia. Mas, assim, olha que coincidência. Na verdade, eu fiz residência de terapia intensiva no Hospital Sírio-Libanês. Sim. Eu nem sabia que lá tinha residência. Eu era tão ignorante, fui tão pouco atrás de residências fora, que eu não sabia nem que tinha residência lá. Que, inclusive, é uma das 3 melhores de São Paulo. Eu também não sabia disso. Eu fui fazer um curso de ultrassom lá. Sim. Por quê? Eu via os emergencistas tudo fazendo ultrassom nos pacientes, o Sugayama lá com... Aprender essa porra, né? Póculozinho dental da GE que ele tem lá, o V-Scan, tudo. Eu quero aprender isso é sensacional. Por que só esses caras sabem? Eu tenho que saber também, né? Assim, chegava uma pessoa, tipo, por exemplo, tava dando plantão lá
na UTI de Messejana, aquela UTI que ficava quase em frente à sala de parada, no risco. Sim. Aí tinha que pedir pro emergencista que estivesse na sala de parada E lá e fazer a ultrassom. pra ver a cava do paciente, era coisa básica. Pô, negada pedia parecer. Então, Eu já respondi parecer no papel, pô. Parecer pra medicina de emergência. Motivo, avaliar, fui tolerante, ver a cauda do paciente. cara, eu ficava vendo aquilo ali, não, eu tenho que aprender a fazer isso, é só pegar o ultrassom e fazer, eu tenho que aprender. Fui fazer um curso de ultrassom no estilo libanês. E eu vi a propaganda, prova de residência e tal. É quando eu vi que a prova, inclusive, a primeira fase era online, você poderia fazer na sua cidade. Então vou fazer. Vou fazer, porque é na minha cidade, eu tenho que viajar. Por acaso, tanto que eu só fiz em São Paulo, só fiz a prova do CIO. Eu não fiz prova nenhuma. Entendi. Tava querendo sair. E aí eu fiz a prova do SUS, fiz a primeira fase do CIO, conferi o gabarito que tinha ido muito mal. Né? Que a prova era uma prova de 120 questões, com tem anestesiologia, cirurgia geral. Prova super difícil. Não, foi muito mal, não vou nem olhar isso aí. Tinha passado em terceiro ou segundo lugar aqui na SUS. Não, vou fazer aqui, acho que vou escolher HGF, etc. Quando me manda um e-mail falando da segunda fase. Segunda fase? Não tinha conferido nem o resultado da primeira fase. Eu achei que não tinha passado. Quando eu fui ver, eu tinha passado em 10º do Brasil todo, no CIO libanês, na primeira fase. Ou seja, a prova é tão difícil que todo mundo se dá mal. Todo mundo tinha se ferrado. Todo mundo tinha se ferrado. Eu fui que a questão ali era quem se ferrava menos, né? Aí não, nossa, para a segunda fase, então agora eu vou dar o gás. Que na segunda fase também cai coisa de anestesiologia, coisa de cirurgia. Então eu fui atrás de estudar e etc e tudo. E aí eu acabei ficando dentro das vagas na segunda fase. E eu tive que decidir, vou para São Paulo ou fico aqui em Fortaleza? E aí eu comecei a conversar com algumas pessoas e, nossa, eu acho que era pra ser, porque foi a única prova que eu fiz, eu não fui nem conferir e passei. Não deu guidance especificamente pra isso, foi um negócio assim por acaso. E depois, assim, fiz a prova, a gente não sabe muito bem como é que é a subespecialidade, salvo em algumas exceções. Tem gente que já vai, assim, sabe mais o que é terapia intensiva do que é intensivista, às vezes, né? No meu caso não foi assim. Conversando com muitas pessoas, eu vi que era melhor pra mim, para eu ser o melhor intensivista, fazer fora, porque infelizmente aqui no Ceará a gente ainda não tem tanto acesso à tecnologia quanto a gente tem em São Paulo, e para terapia intensiva isso faz muita diferença. Fora o network, fora estar perto dos caras que escrevem os livros que eu lia da residência. Então eu decidi, não, vou pro Sírio mesmo, vou lá, eu acho que tem que ser, acho que vai ser bom pra mim. Foi assim que eu fui para lá, sem praia. Falei da praia porque eu recebi uma proposta do meio para ir para São Paulo, um hospital grande lá. Aí, conversando com a diretora lá e tudo, falei assim, ó, agradeço muito a proposta, mas só tem pô, aqui não tem praia, velho. É muito longe da praia, tá? Começou aí, foi porque o Denis foi pra lá, fiquei aqui. Mas assim, terminou quando a residência lá? Eu terminei em 2021, Só vou fazer uma cronologia aqui na cabeça. Cara, e como é tua rotina em São Paulo? Hoje tu trabalha quantas horas por semana? Tu trabalha só na assistência? Sem falar do intensivo na veia e dos projetos que a gente vai falar sobre o Camus, que eu acho muito bacana. Mas como é teu dia a dia lá? Então, meu dia a dia é meio louco, tá? E vem mudando ao longo desses meses, assim. Eu me considero meu workaholic, mas é porque eu tenho uma meta, eu tenho um objetivo, né? Certo. Mas, atualmente, até um ano atrás não era assim. Eu já tinha a ideia de que eu ia evoluir para isso que eu tô atual. Eu trabalho tanto na assistência, quanto na gestão, quanto no ensino. Massa. Então, na assistência, sem contar a telemedicina, assistência presencial mesmo, plantão, diarismo, etc., eu faço algo em torno de 40 horas semanais, 40 a 50 horas semanais. Além disso, eu exerço a telemedicina. Telemedicina na terapia intensiva, visita. Passando visita. Cara, esse mercado tá crescendo na terapia intensiva, né? E agora foi regulamentado por lei a telemedicina, né? Então, acredito que vai crescer ainda mais aí. E também exerço a gestão, coordenando a UTI, inclusive, daqui, né? Sim. Cara, tem uns brother que fazem isso, Túlio e o Eduardo. Virtus, né? Da Virtus e tal. Um abraço pra eles aí também, que estão trabalhando meio também com isso aí. Acho que o Luciano faz isso também, né? O Luciano faz pai visita, Luciano Azevedo. O Azevedo? Batendo papo por um tempo aí, eu acho que ele tava fazendo, mas não de UTI inteira, mas assim até de ver paciente, cara, né? Abre um leque legal, a pessoa contratar você pra você dar uma opinião sobre o paciente. Acho que quebrou muita barreira, né? Quebrou. E assim, no caso do Luciano, eu acho que ele tem uma equipe que inclusive vai em loco ver o paciente, vai fazer o transporte, traz pro hospital que ele é associado, que é o Sírio libanês, né? Mas aí o Luciano é outro nível, né? Tem como... Foda, né?
Abraço aí. Gente boa é cearense, né, cara, também. Gente finíssima, Ave Maria. Se ele esteve aqui com a gente fez um episódio sobre sepsis, foi massa. Mas você chega lá, pô. Quem sabe um dia. Quem sabe um dia. Mas isso, inclusive, foi um baque pra mim, né? Porque, por exemplo, quem foi residente de clínica, que no livro de emergências clínicas da USP, até de terapia intensiva, aí quando dá lá, eu me vejo tomando um cafezinho, trocando uma resenha com o Luciano Azevedo, com o Leandro Taniguchi, com o Zé Paulo Ladeira, abraço pra todo mundo aí, que são nossos ídolos da terapia intensiva, são pessoas muito gente boa, muito acessíveis também. Então, isso foi uma das coisas que nossa, ainda bem que eu vim pra São Paulo, entendeu? Porque a gente abre nossa mente, né? Cara, abre. Assim, bro, eu gosto muito de Fortaleza, sabe? Apesar de não ser sério, eu gosto, por dizer que eu não sairia daqui, mas de morar em outro lugar, né? Mas eu até converso aqui internamente que o Emergency Talks a gente vai ter que caminhar para escritório em São Paulo, algo do tipo, sabe? Porque São Paulo onde acontece muita coisa, né, velho? Muita coisa disso, e até tem um produtor que tava falando comigo sobre podcast, essas coisas, de ficar, viajar uma semana e ficar gravando alguns episódios, porque tem muito contato lá também. Então, talvez role alguma parada dessa aí, né? De agora com a saúde aí tá mais difícil, né? 40 horas por semana no HGL. A gente não sabe dia de amanhã. Aí tem pensado muito nisso, de fazer temporadas lá em São Paulo. A gente vai fazer nosso primeiro curso de pop em São Paulo agora. Vai rodar o Brasil todo, vai ser em março. 4 de março, não tá lá, vai ser muito bacana. Rafael, cara, e agora a gente vai entrar em outros temas que dentro da terapia intensiva ainda, sabe? Falando ainda da parte técnica, você falou que faz gestão de UTI, faz assistência para assistência remota, trabalha com ensino. Dentro da tua residência, falando já de terapia intensiva mesmo, gestão era um tema que era trabalhado? Olha, a gente tem um mês de gestão lá. Só que eu não sinto que esse mês de gestão me ajudou realmente a ser, pelo menos, ter uma noção de gestão. Né? Então, assim, é algo que as residências têm procurado trabalhar, mas ainda é muito mal trabalhado. E, assim, o primeiro contato que eu tive com gestão foi na terapia intensiva. Só que eu ainda acho que foi um contato muito supérfluo, que inclusive o foco foram em coisas que não me ajudaram, na verdade, pelo menos do ponto de vista de terapia intensiva, é eu pensar como gestor. Então, eu não acho que é uma coisa que ainda fica muito aquém na terapia intensiva, pelo menos na residência que eu fiz. E, cara, nossas especialidades, eu falo para os residentes aqui, né? Nossa especialidade, medicina de emergência, terapia intensiva, quem lida com plantão, com doente grave, a gente tem que ser um pouco gestor do plantão, né, cara? E como essas habilidades de gestão que você vem desenvolvendo, de forma até autodidata, talvez, como elas te ajudam a melhorar a tua assistência? Me ajudam porque eu começo a ter uma visão, não só sou eu e o paciente tem que resolver o problema dele. Não, é o hospital, tem um fluxo a ser seguido. Se esse problema está assim, eu tenho que resolver assado, porque senão posso interferir em outra coisa. Além do que, uma coisa muito interessante que eu aprendi na gestão, que eu tenho aprendido, né? Fiz uns cursos e vou fazer MBA, pretendo fazer MBA em gestão de saúde. É bom. Até comprei o livrinho da MIB e li alguns capítulos, algumas coisas, mas é que se alguma coisa dá errado com o paciente é porque vários mecanismos e barreiras foram quebrados. Então, antes de colocar a culpa em alguém, coloque culpa no processo. E veja o que é que está errado no processo. E, pelo menos no hospital que eu atualmente trabalho, acho que todo hospital, na verdade, que é forte nesse ponto de vista de gestão, eu trabalho em 2 hospitais hoje que são muito fortes nesse ponto de vista de gestão, que é o 9 de Julho, sim, e gerido pela DASA, acho que é o maior hospital da DASA. O maior hospital da DASA. E eu trabalho, na verdade, no Hospital Municipal Vila Santa Catarina, que é do Einstein. Mas é um hospital do Einstein. Einstein, né? É gerido pelo Einstein, é um hospital do Einstein, todo mundo é funcionário Einstein lá. E você tem que respeitar a hierarquia. E quando eu falo hierarquia, não é a hierarquia do seu gestor. É do tipo, você teve um problema com a enfermeira no plantão, não bata a boca com a enfermeira no plantão. Você vai notificar o evento, avisar o seu gestor, e o seu gestor vai se comunicar com a gestora dela. Isso é muito importante ter processos bem estabelecidos, né, Beto? Aqui eu sempre tenho isso em mente, cara. Nunca a culpa é de alguém. Sempre a culpa é do processo. Seja em gestão de saúde, até mesmo na gestão do Emergency Talks, né? Que a gente tem vários funcionários. Quando dá alguma coisa errada, eu sempre paro e penso cara, o que é que nesse processo está errado e o que é que a gente pode fazer para não acontecer mais isso aqui, né?
Massa ouvir tu falar isso aí, cara. E... Perguntei pro Daniel a mesma coisa. Quando foi que esse mosquito da gestão e do empreendedorismo te picou? Então, eu tô esperando ainda, na verdade, assim, eu acho que o mosquito do empreendedorismo me picou esse ano. Tô com vários projetos, tô encabeçando alguns, tem outros que vão sair do forno já já. Mas o da gestão me picou precocemente, eu diria. Porque eu tinha em mente que se eu quisesse até manter uma qualidade de vida melhor, no futuro eu ia ter que migrar para a gestão. Eu gosto muito da assistência, eu não pretendo ser da assistência tão cedo. Eu gosto muito de botar a mão na massa mesmo, resolver o problema, botar o ultrassomzinho no paciente ali, fazer meu diagnóstico, ver as coisas mudar e tudo. Mas eu sabia que não, eu não posso ficar fazendo isso até meus 70 anos de idade. Fora que talvez... Mas a gente tem uma vida útil curta, né? Isso. Tem uma vida útil muito curta. Do front mesmo, fala front, né? Front tem uma vida útil muito curta. Fora que essa sua experiência na gestão com o tempo, você pode aplicar para melhorar os processos. Então, não, vou ter que migrar para a gestão, mas não agora. Só que aí eu recebi essa proposta desse hospital, porque ele estava abrindo a UTI. Ou seja, eu fui o cara que abriu a UTI do zero. Quando é que você vai ter essa oportunidade de montar a UTI do zero? Então, tipo, cara, isso é uma oportunidade que eu tô tendo. Então, eu vou abraçar essa oportunidade, até porque eu acho que isso vai ser um aprendizado para mim. Eu vou errar muito, provavelmente, vou aprender com meus erros, mas vai ser uma excelente experiência. Mas Não era o que eu queria ter agora, eu achava que tinha que ter um pouquinho mais de... Tinha que amadurecer mais um pouco, acabei de acabar a residência, tenho que penar mais um pouco, mas ó, se já surgiu essa oportunidade para mim, eu vou agarrar. Eu vou usar isso para aprender e crescer, mesmo que seja precocemente. Basicamente isso. cara, aconteceu um negócio parecido comigo, cara. Quando a gente foi fazer o projeto da Autoclínica Sul, eu morava no Maranhão na época, tinha acabado a residência pra lá. E aí, mesma coisa, cara. Um abraço pro Vitor. Vitor, que hoje é CEO da operação da Cora Saúde aqui no Ceará. Ele viajou lá pro Maranhão, me chamou pra jantar, pra um vinho pra mim. Aí quando a gente tinha tomado a garrafa de vinho, chegou assim. Contou essa história, viu, Vitor? Aí ele, cara, estamos montando um projeto para inaugurar uma unidade nova. Eu queria que tu tocasse esse projeto. E ele esperou para acabar a garrafa de vinho para falar, ele não é besta não. Gente, não é besta não. Tava aí do pai dele, doutor Iramar, um abraço. Aí, mas assim, pô, vim pra ganhar, tipo, um quarto que eu ganhava lá, cara. Um quarto. Financeiramente, assim, não era bom. Mas, pô, imagina a experiência de tocar o projeto do zero, escolher a tinta da parede. E uma unidade que tem estrutura. Pô, cara, e assim, Isso. um processo que eu aprendi nisso aí, eu costumo dizer pra ele, que foi o meu MBA, cara, lá. Foi um dos MBAs que eu fiz, foi lá. Porque assim, o que eu aprendi de logística, de farmácia, de distribuição, de previsão de estoque, cara, aprendi demais, sabe? Então assim, só o que eu aprendi, tipo, essa diferença financeira, foi o investimento na minha carreira que eu fiz. Então, isso que você tá falando, às vezes aparece um desafio pra você, porra, encara como um aprendizado mesmo. Investimento de tempo, porque tempo é dinheiro, né? Então, aprendizado, né? Massa. E o intensivo ANAVE, onde que surgiu? Cara, então, o intensivo na veia, na verdade, surgiu de uma necessidade minha. No final do meu R3, eu tava sentindo assim, minha residência, eu não tenho nada a reclamar dela, ela era muito boa, muito estruturada, assim, tinha aula, tinha tudo, respeitava 60 horas semanais, muita mão na massa, muita prática, inclusive metade da residência eu rodei na USP. Então, assim, tinha muito contato com os SUS também, não era só particular. Mas eu sentia falta de um guia, um objetivo para eu estudar. Porque ficava muito solto. Era assim, apesar de ter muita aula, muita coisa, não foi uma coisa dividida por módulos, sobre desorganizar. Então, eu pensei, cara, eu preciso de alguma coisa para me deixar com foco de estudar, porque eu tô perdendo o foco. Eu preciso ter um foco para estudar, uma coisa que me obriga a estudar, a ler alguma coisa. E, na verdade, a ideia inicial era montar um Instagram meu que da residência de terapia intensiva do Sírio-Libanês. Entendi. Então, eu chamei meus colegas iguais, falei, cara, vamos montar um Instagramzinho da residência do Sírio-Libanês? Pra mostrar, pra fazer, botar pra frente a nossa residência, o pessoal vê que a residência funciona, que é massa e tal, não sei o quê. Só que eles começaram a colocar dificuldade, do tipo, cara, mas tem que ficar postando de sempre tem que não sei o que, não sei se vai ser uma boa. E assim, eu não culpo, porque realmente a residência é uma coisa cansativa, né? Todo mundo trabalha por fora também, então não é só... Eles respeitavam 60 horas semanais, mas não tinha menos que 60 horas, era 60 horas, fora isso tinha um trabalho por fora. Então, tem alguns estados que a gente passava um pouquinho na hora, mas é porque o paciente era muito grave, a gente tinha que ficar até mais tarde, não tem jeito, cheguei a sair 10 horas da noite da USP uma vez. Então, eu não culpo, né? Assim, cada um tem suas prioridades e seu perfil.
naquela hora isso era prioridade para eles, ficar postando coisa no Instagram. Só que para mim era. Por quê? Justamente porque o objetivo inicial era eu ter um foco para estudar. Tanto que a ideia primeiro foi fazer uma coisa da residência do Silvio Padeza, foi uma coisa minha. Então eu falei, não, eu vou fazer só. Dá trabalho? Trabalho pra caralho, né, mano? Dá. Até porque no meu caso, sim, não sei quem acompanha, sabe que meu público-alvo já é uma galera que tá na residência, até assim, muito especialista me segue. Então eu não posso delegar os posts para ninguém. Eu tenho que fazer, porque é muito complexo alguns posts que eu faço. Outros são mais simples, mas parte dos posts que são muito complexos. A gente tava comentando sobre isso ontem aqui na nossa reunião de marketing de conteúdo gratuito, cara. Porra, dá trabalho. Não, dá trabalho e assim, eu sou meio perfeccionista. Eu quero que as coisas fiquem do jeito que eu acho que tem que ficar, porque eu meio que me coloco no lugar da pessoa que tá lendo. Se eu fosse aluno, como é que eu ia achar mais fácil disso ser feito? Era assim, design e tal. Então dá um trabalho do caramba, mas cumpriu o que eu queria, que era me dar um foco para eu estudar e ter toda a vida estar postando uma coisa, lendo uma coisa. Acabou tomando uma dimensão maior do que eu esperava. Né, assim, se você for comparar meu Instagram com outros, eu ainda posto bem menos. Tem gente que posta todo santo dia, Cara, tem gente que tem esse gás. Esse Instagram há mais de 2 anos e eu tenho 214 posts. Então, às vezes eu posto uma vez por semana, 2 posts do mês, porque eu não tenho tanto tempo assim, dá trabalho fazer um post desse. Tem post lá que pra eu fazer eu tive que ler 6 artigos, eu tive que ler. E assim, a galera, né? A galera não vê o que tá por trás, né? Eu lembro quando a gente lançou o Emergency Talks 2020, pandemia e pá. Cara, a gente fez live toda quarta-feira. Toda quarta-feira, de fevereiro até novembro, cara. Putz, acho que toda quarta-feira tinha um cenário, a gente discutindo lá. Então eu tinha que estudar o cenário, montar, desenhar. Qual seria o passo a passo. A gente, pô, cara. E revisa o cenário pra ver se não falou besteira, se não incoerente, cara. E eu fazia ao vivo. Apareceu uma pergunta ali, outra aqui. A galera que tá do outro lado, às vezes, não vê, né, como é que é o dia a dia. E hoje continua sendo só você. Continua sendo só eu. Porra, dá trabalho pra cara. Dá muito trabalho, tanto que eu fiz alguns outros formatos de posts, tipo, faço agora uns flashcards, faço rapidinho, assim. O Ministério do Bom Senso adverte. Sim, eu vi lá, eu curti isso aí, cara. O pessoal tem gostado muito desse Ministério do Bom Senso. Curti, viu? E eu fiz, claro, pra variar o post, mas também porque, cara, eu não tô tendo de fazer post complexo o tempo todo. Eu tenho que fazer uns mais rápidos, sim, porque senão eu não vou conseguir mais movimentar o Instagram, entendeu? Tem sentido. E eu acho legal, por exemplo, as rapidinhas, porque sabe aquela coisa que você lê e te chama a atenção do capítulo? Nossa, isso aqui é verdade, eu já peguei um paciente assim. Então a rapidinha é pra isso, pra pegar aquelas informações que tu leu o capítulo, nossa, isso aqui é muito importante, cai em prova, bota na rapidinha. Aí o cara lembra, né, pô, o cara vê a rapidinha, pô, ixi, macho, eu li um paciente assim desse jeito, né? Mas, e me fala tem 2 projetos que tu toca, tem muito a ver na posição de box, né? Um é o Camus, eu pronunciei certo? Camus. Tem gente que fala Camus e faz trocadilho com o Cavaleiro do Zodíaco, né? Mas assim, tanto faz, porque Camus, porque é de ultrassom realmente a sigla, né? O Camus. Eu falo Camus, mas muita gente fala Camus também, por causa do que é ultrassom realmente a sigla, então. Fala um pouquinho desse teu curso. Então, E assim, inclusive deixar a pessoa aí, ele não é concorrente do Emergency Box. Nosso curso é um curso de habilidades essenciais, como eu chamo. E fala aí do Camus aí pra galera. Então, o Camus foi outro projeto que demorou mais pra sair do que eu queria, porque, de novo, eu chamei um colega pra fazer comigo. E falei, cara, tu faz metade das aulas, eu faço metade. E o colega simplesmente não entregava as aulas. Cara, tu já fez as aulas? Vixe, cara, porque não sei o que, todo caminho. Eu falei, quer saber? Eu vou fazer só. Porque se eu ficar esperando pelo outro, não vai rolar. Não sai, né, cara? Não sai. Tanto que eu lancei o Camus, não foi nem com todas as aulas liberadas ainda tem uma aula para entregar, inclusive. Mas eu já coloquei, inclusive, na descrição. As aulas vão ser liberadas aos poucos. Entendi. Porque era muita aula, com temas muito complexos e, como tu disse, as pessoas não veem o que está por trás, né? Para você entregar mastigadinho daquela forma, você tem que ter lido muito de várias formas para você falar, não, a melhor forma de ensinar mais simples é essa aqui, eu tenho que colocar essa informação. Então é complexo fazer as aulas. E gravar, às vezes você entra e gravar tudo de novo. Então, demorou para sair por conta disso, porque o colega quer fazer comigo, fica enrolando, não, vou fazer só. E aí, do que surgiu a necessidade de fazer o Camus? Qual a ideia do Camus? Sim. É justamente
pegar o ultrassom, como você disse, eu não sou concorrente, tá, pessoal? De boa. É o curso, tanto que a sigla significa o quê? Curso avançado de monitorização hemodinâmica guiada por ultrassom. Basicamente, um eco point of care para o intensivista, emergencista ou qualquer outro médico clínico com pacientes graves. Massa. Se você não tem insumos do tipo, eu não tenho um monitor de EV1000 disponível, eu não tenho um Hemosfia disponível, eu não tenho os Swan Guns aqui, mas eu tenho ultrassom. E eu posso extrair várias informações valiosas do ultrassom para me ajudar a conduzir o paciente. Então a ideia do campus foi justamente essa, porque eu vi que era uma coisa que ficou muito, digamos assim, superficial em muita gente. Por exemplo, um caso que foi inclusive muito emblemático para mim, eu tenho um grupo no Telegram que é gratuito. Sim. Discussão de ultrassom. Tem muita gente lá, o Vitor Benicar tá lá, o Bife comentando. Elmo tá lá. O Elmo tá lá, É uma figura. Renato Tambelli tá lá. Outra figura. Abraço pra todo mundo aí, pessoal muito fera da Poucos. Então, tem uma galera muito boa lá no grupo. E é de graça, quem quiser entrar, só pra discutir caso, mandar casa, mandar artigo toda semana. A gente vai botar na descrição do vídeo aí o link. Não, é assim, é totalmente gratuito. Do Telegram, né? Isso. Vou botar na descrição do E vídeo. eu vi muita gente falando assim, eu vi uma pessoa falando assim, mandou no grupo, um VD dilatado lá, na época do Covid, bombando o Covid, 2021, ainda tava, não, dentro dessas ondas aí. Nossa, 10ª trombólise desse mês. Aí eu falei, mas por que você trombolizou? Não, hipoxemia refratária e VD dilatado. Eu pensei, cara, as pessoas precisam aprender direitinho a usar ultrassom, porque isso pode estar causando muita iatrogenia. Cara, eu penso nisso direto, sabia, velho? Então, porque não é normal, mesmo na hora do Covid, você trombolizar 10 pacientes em um mês por conta de TEP. Não é normal. Você tem que fazer uma meia-culpa e pensar novamente o que você está fazendo. Então, Cara, eu conversei com o Júlio na época sobre isso, o Júlio Alencar. Porque assim, via muito paciente com Covid fazendo VD dilatado. E uma vez eu comentei isso aí, porra, cara, tem muita gente trombolizando essa porra e fazia ajudão normal. Está e ajudão normal, sabe? E uma coisa que me preocupa muito com o POX. Esse ano a gente diminuiu a quantidade de curso, sabe? Porque a gente fez curso pra muita gente, velho. E assim, uma coisa que eu sempre falo no início do curso, gente, isso aqui... Tanto que a gente mantém os grupos de WhatsApp, né? Como fórum de discussão do curso, né? Cara, isso aqui é o pontapé inicial pra vocês. Que deixa claro que assim, muita gente pergunta, né? Doutor, eu vou sair do curso de proficiente em POX. Eu, cara, não, porque eu tô fazendo essa parada desde 2013 e tem um bocado de coisa que eu não sei qual é a situação. Então, assim, é importante. E como não é vamos dizer assim, não é um conhecimento que ele é regulamentado, por exemplo, fazer cateterismo cardíaco, sei lá, certo, como procedimento invasivo, mas enfim, isso é uma regulamentação que você tem que fazer tantos, avaliado por uma banca de pares. tem uma sociedade assim. A gente está muito atrás nisso. Então, no Canadá a gente tem, nos Estados Unidos a gente tem, na Europa a gente tem a sociedade que regulamenta isso. Fala, exatamente, cara. Você inclusive tem que ter a titulação de POCOS por essas sociedades. Então você tem que passar por todo um processo. Aqui a gente não tem, assim, alguém faz um curso de 2 dias e acha que pode dar aula. Acho que pode dar aula. Aí assim, eu fico, nossa senhora, amigo, um monte de situação dessa, cara. Como é que pode um negócio desse, assim, as pessoas... Não, teve um cidadão que estava no grupo do Telegram também, que ele, inclusive, estava para tirar umas dúvidas bem de iniciantes mesmo com a gente, tá tudo bem, e todo mundo teve essas dúvidas no começo. Ok. Só que quando eu vi mais depois, o cara criou um Instagram pra falar de POCOS. Cara, assim, eu acho que a rede social veio para muita coisa boa, mas tem muita coisa ruim. Você tem que entender que você tá influenciando as pessoas ali, você tá falando para muita coisa que às vezes que as pessoas são leigas que estão lendo aquilo e vão acreditar em você. Então, se você falar uma coisa errada, as pessoas podem acreditar em você. E aquilo vai ser impacto nos pacientes, entendeu? Deixa eu te perguntar, isso eu vou te perguntar porque aconteceu comigo. Isso já te desestimulou com o Instagram, com rede social? Parada de ter, um monte de página que a galera bota só por postar mesmo e pá, não sei o quê. Que tem um monte de gente seguindo e que acredita nisso. Já te desestimulou, ou pelo contrário, te estimula a produzir conteúdo de qualidade, a continuar? Cara, eu não diria que desestimulou, porque como eu disse, o meu foco até hoje ainda é ter um foco para eu estudar. Entendi. Do intensivo na veia, né? Então, é uma coisa porque se a gente ficar, às vezes a gente mergulha no trabalho braçal e esquece de se atualizar de estudar. Sim. Então, quer queira ou quer não, o intensivo na veia ainda me estimula a fazer isso. Eu vou estudar, vou ler alguma coisa hoje. Qual assunto que eu vou ler hoje? Dia desse postei a sincronia ventilatória.
Até porque as pessoas acham que eu só sei falar de POCs. Eu tenho que postar o problema também. Eu tenho que postar outras coisas, pessoal, eu não sei falar só de POCs, viu? Eu sei falar de muita coisa aqui, eu sei falar de ventilação mecânica, eu amo ventilação mecânica, então, eu não sei falar só de POCs. Mas já me frustrou algumas vezes. Me frustrou, porque inclusive tem pessoas que nem postam mais, assim, fazem só stories, cursos, essas coisas, e tem um bocado de seguidor. Eu fico, bom, não é meu objetivo principal, mas, pô, é legal ter aquele reconhecimento, a galera te seguindo, né? Até porque, assim, não fico tão frustrado ou tão decepcionado assim, porque realmente o meu nicho é diferente, então vai ter menos pessoas mesmo. Não é pra interno, assim, nada contra, me sigam, todo mundo pode me seguir. Mas eu digo assim, a minha página ela não é feita para o interno, ela não é feita pro sexto, quinto anista, quarto anista de medicina. Tem muito, inclusive, especialista me seguindo, outros colegas intensivistas. Que Isso é bom, né, cara? que dizem, inclusive, eu até me sinto lisonjeado, porque eu sei que eu não sou ninguém na terapia intensiva ainda, mas é muito bacana você ver um anestesiologista, um cirurgião geral, ou outro intensivista falar, cara, aprendo muito contigo. Então, é uma puta de responsabilidade. Então, assim, mas eu tô fazendo um Instagram para essas pessoas. E vou continuar fazendo para essas pessoas. Então, por mais que tenha gente aí com 50 mil, 60 mil seguidores, 40 mil, postando sofa do Sepsis, assim, quick sofa do Sepsis, post que eu acho que é Mobral, né? Mas pode não ser Mobral porque é planista, então eles têm o valor deles. É porque o meu público-alvo é diferente. Então eu coloco aquilo na minha cabeça e fico tranquilo. Massa, vamos pensar pra isso aí. Cara, e o que foi o Simpocos, hein, cara? Foi massa, hein? Nossa, foi muito bom, cara. Foi irado, velho. Foi muito... Esperava? Quando tu pensou, tu esperava? Cara, não, eu tinha esperanças que fosse assim, mas eu esperava, assim, já que eu coloquei minhas... Pra você não se frustrar, você não pode colocar expectativas excessivas, né? Isso. Então eu não tinha expectativas excessivas. Mas eu não vou mentir, quando o Abilash ficou na tela confirmou, Daniel não tinha Quando eu vi, eu até brinquei no meu Instagram. Pô, tem nem roupa pra estar no meio desses palestrantes aí, velho. Então, minhas expectativas foram lá pra cima. E, de novo, foi uma ideia que surgiu do nada. Eu cheguei assim pro Elmo. Abraço, grande Elmo de novo. Eu sou doido pelo Elmo. E muito obrigado por ter pulado pra essa jornada comigo. Eu cheguei... Tô doido pra tirar o Elmo da caverna dele lá no Rio de Janeiro pra ele vir aqui, pra ele gravar um negócio. Ah, ele vem. Ele falou já. Não, cara, marca o dia aí que eu vou, tu é doido. Ele vem. Eu cheguei assim, Elmo, cara, me diz uma coisa. O que é que tu acha da gente criar um simpósio, hein? Ele, cara, eu topo, tu me ajuda? Ele ajuda. Então vamos fechar, vamos criar. Vamos criar porque tu conhece muita gente, tá muito conhecido nesse mundo poucos aí, da terapia intensiva. Eu conheço pouca gente, mas eu tenho muita boa vontade. E conheço algumas pessoas aqui de São Paulo também. Vamos criar um simpósio. Pô, é uma sumidade, né? Um cara que, assim, tava lá nos primórdios do Poucos no Brasil, né, cara? Foi quem... Putz, já me ajudou demais, cara. Demais, quando a gente tinha dúvida, mandava pra ele. Pô, fazer sessão com os residentes aqui de emergência, de poucos. Ele entrava ao vivo pra comentar, sabe? Então, pô, o cara, um abraço, é um cara que tem muita admiração por ele. Ele é um cara que... Cara, ele tá nem aí pra concorrência, não quer nem saber disso, cara. Ele quer ajudar todo mundo. Ele gosta muito de ensinar, né? Jamais, cara, que doido. Ele é muito gente boa, eu gosto muito do Elmo também. Inclusive, infelizmente, eu ainda não o conheço pessoalmente, viu, El? Vamos conhecer. Não, isso que eu digo, de tirar ele da caverna. Ele mora numa caverna lá no Rio de Janeiro, tem uma casa lá na Serra e tal. Ele mora lá, pô, na caverna, né? Ele tá só no Cine aí com a aba, ponto médio. E eu doido pra tirar ele da caverna dele lá, trazer ele em Fortaleza pra gente conversar. Também ele já veio, vamos conversar, pô. Pois é, e o Simpocos surgiu dessa necessidade, justamente, a gente não tem uma sociedade. E assim, vamos trazer a responsabilidade pra gente, vamos mostrar como o Poucos é importante, porque eu acho que se algum dia eu tenho a esperança que a gente tenha uma sociedade disso, nem que ela seja, sei lá, uma derivada de uma grande sociedade, seja a ANIB, seja a Abramed, tem que começar do zero de alguma coisa. E como é que isso começa isso? Com um evento científico, a gente mostrando a importância, tanto que o evento foi gratuito, né? Foi um evento gratuito. Isso. Que só pagava quem quisesse ter acesso a 2 meses às palestras, mas tinha um valor ínfimo, assim, bem simbólico. Pagou nem os... Não, simbólico mesmo. Bem simbólico, assim, acho que só pagou os nossos custos com a empresa que organizou. Quase a gente não teve lucro com isso. Então, vamos fazer um negócio gratuito para todo mundo assistir e ver como o Poucos é importante. E foi muito bom, cara. Eventos assim que eu tive muito prazer de capitanear aí. Eu tinha até Depois desse primeiro evento, me empolguei e falei, será que dá pra gente transformar em presencial, em híbrido, assim? A gente fazer o que acontece, por exemplo, com o congresso do InFocus, outros congressos na Europa, de fazer, tipo, digamos assim, uma imersão de vários cursos presenciais, vários temas, o Poucos focado na ginecobstetrícia, o Poucos focado na anestesiologia, tudo junto
um congresso de 5 dias com apresentação de trabalho, com aulas bacanas, trazer gente de fora para palestrar aqui. Gente do Brasil todo, tem muita gente boa aí que a gente não conhecia, que foi o objetivo do Simpósio. Essa galera saber que existem outras pessoas muito boas por aí. Então, eu até me empolguei, assim, então foi um evento que eu tive muito orgulho, assim, de ter criado e capitaneado junto com o Mestre Elmo aí. Cara, vamos, assim, como eu te falei, né, até adiantando, que pra galera também, esse ano vai ter a Abramed vai lançar o primeiro Congresso Brasileiro de Ultrassom na emergência, né? E eu acho que o Simpócus, ele deu uma estimulada nisso. Tenho certeza. Eu comentei contigo, né? E eu acho assim, como a gente falou, por mim, cara, eu acho que tem que ter um monte, quanto mais gente falando de POCs, falando de emergência, falando de terapia intensiva, falando de doente grave, principalmente gerando informação de qualidade, melhor. Principalmente gerando informação de qualidade. Pô, tem muito pilantra por aí, cara. Foi isso e... dá um negócio assim, né? Pô, dá vontade de citar não, exato. Dá até vontade de citar. Não vou citar, não. Você se segura porque... cara. Tem muito pilantra. E assim, pô... E tem uma galera que, pô, segue... Que pega um pilantra desse, pô, às vezes uma informação de serviço que pode fazer mal a alguém mesmo. Enfim, né? Fala até mal o comentário desse povo. Mas, enfim... Eu acho que é um caminho legal, eu acho que o caminho até por isso, cara, eu acho que o caminho da formalização do treinamento de POC é um caminho inevitável. Porque hoje tem muita gente que quer falar, tema da moda, né? Então, todo mundo fala o que quer, né? Se não tem nada formalizado, se não tem uma sociedade que, né, capitaneia isso, todo mundo fala o que quer, cara. Fala o que quer e a galera escuta daquele jeito, sai fazendo e aí assim... Porque é muito tentador para quem está fazendo pós, para o aluno que está ali, principalmente a maioria dos cursos a gente faz com manequim vive, que eu toda vez eu falo, é no modo easy. Vocês estão treinando no modo easy. Modo easy. No modo easy aqui. A gente seleciona os manequins, texto janelante, põe no modo easy. Isso aqui é o start. Eu falo até para galera não se frustrar, porque o cara sai do curso já plantão à noite e não consegue a jornada, por exemplo, né? A gente foca muito nisso aqui, ó. Isso aqui a gente passa as habilidades essenciais, posição, para onde o indicador vai, tudo o que é que eu tenho que procurar naquela janela para justamente porque senão a galera se frustra, né, velho? Pô, fiz o curso aqui, filho, deu certo tudo lá e aqui não tá rolando, né? Vamos dizer assim. Então, a gente gosta muito de falar nisso. Cara, tu tem uma rotina puxada. Tu desopila como? Olha, eu não vou mentir. Quando chega no fim de semana, tudo que eu quero é pizza, Netflix, colocar minha esposa, porque você fica até sem força pra sair, né? Mas a gente me força, não, mesmo com preguiça, vamos pro barzinho, vamos pra uma coisa. Então, assim, usualmente, pelo menos 1 ou 2 vezes na semana, tem um momento que é nosso, assim, é da minha esposa, né? Isso é importante, né, cara? Nem que seja pra ficar em casa, assim. Mas a gente tem o nosso momento. Eu evito dormir fora de casa mais que 3 vezes por semana, que já acho muito, inclusive. É bastante. É bastante, então, Deus quiser, eu vou diminuir isso com o decorrer dos meses. Mas eu evito isso, a gente tem o nosso momento. E pelo menos 1 vez no mês ou 2, a gente procura sair de cada um pro barzinho mesmo, tomar 1, 2 drinks ali, já tá fora no canto bacana. Toda vez que eu tiro férias, a gente procura viajar, não ficar em casa, né? Então. E a atividade física tu faz? Eu tento ir pra academia. Inclusive, eu coloquei até uma meta no meu Instagram, estimulei a galera, ó. Tentar ler o livro novo do João Luiz Vissan esse ano todinho e fazer pelo menos 192 treinos no ano. Eu tô com a meta de 206 aí, né? Esse rola. Eu coloquei uma meta mais baixa pra não me frustrar. Como eu disse, expectativa você pode. Porque tu já malhou mais do que eu, pô. Então tu não precisa tanto. Mas eu tenho. Preciso mais, tô mais buchudo. Eu tento pelo menos fazer 3 vezes de atividade física por semana e pretendo voltar ao meu boxe aí pra fazer pelo menos um aeróbico também por semana aí. É importante, porque às vezes a galera se bitola muito em medicina, né, cara? Eu sempre falto pro futebol, cara. Futebol é top. Eu sinto muito. Falar nisso daqui é porque tem futebol lá no condomínio. Pô, porque às vezes a galera bitola e acha que, assim, todo mundo que eu pergunto, todos os médicos bem-sucedidos, você considera um médico bem-sucedido, a galera acha que o cara só vive pra medicina. E a culpa, às vezes, até do próprio nossa, né? Que a gente passa essa imagem na rede social. É só falta estudando, trabalhando. A pessoa, inclusive, ela fica um burnout inteligente.
Não devia estar estudando. Devia estar estudando, como é que esse cara consegue, mas não é assim. Tanto que hoje em dia, toda vez que eu tô na academia, eu dou uma postada intensiva na veia, pra galera ver que eu tô cumprindo a minha própria meta e não vivo só disso. No momento de lazer eu dou uma postada, galera, tem que desopilar também e tal. Não é só livro, não é só ultrassom, não é só catéter, a vida não é só isso, né? Então vamos lá, dos novos desafios aí, Campus está com inscrição aberta ou abre quando? Tem um negócio assim, né? Vai abrir dia 1º de fevereiro a segunda turma. Beleza. Quem que tiver interesse, qual tem site, é lá pelo Instagram da Intensiva na Veia. Tem site, o meu Instagram ele é disponível para tirar qualquer dúvida, eu sempre respondo muito rápido assim. É porque eu não sou blogueiro, então não tenho tantas mensagens para responder. Então mandando lá a gente responde. Mas tem um site que é o www.pocoscampus.com.br, que lá tem a programação do curso, tem preço, mas falando um pouquinho sobre mim, inclusive para quem não me conhece, né? Justamente para dar aquela, digamos assim, confiança, se alguém sabe o que está falando lá, né? Então, no site tem tudo, então, mas assim, dia 1º de fevereiro vai para as inscrições e vão abrir por tempo limitado, vai ser só uma semana de inscrição. Vou me inscrever nessa parada aí. Eu vou lhe dar. Não, eu vou me inscrever, pô. Tô te falando. Se você se inscrever, vai ter que fazer um review depois. O El é legal. Tá na primeira turma. Eu vou pedir o review dele ainda, que ele não deu. Pô, se o Elmo fez, é show de bola, cara. Não, vou me inscrever no sério, vou fazendo sério. Mas o Elmo tá lá quase como meu monitor. Assim, Cara, eu gosto de estudar, velho. eu fico perguntando assim, Elmo, o que tu achou da didática? Tá legal, as imagens e tal. Então ele sempre dá um feedback, assim. É mais pra dar uns feedback lá. Massa. Cara, obrigado por ter vindo, Rafael. Obrigado mesmo, obrigado por ter vindo. Eu queria te parabenizar pelo caminho que eu tenho trilhado aí e principalmente pela disposição e pelo compromisso com a informação de qualidade, né? Porque eu acho que, como a gente comentou aqui, não é fácil, é cansativo, é doloroso, é diferente do que a galera pensa, não dá rios de dinheiro, é pelo contrário, o cara tira do bolso mesmo e para investir, como a gente comentou uma vez, bate-papo. Isso é importante, eu não ganho dinheiro com o meu Instagram. Pô, o cara tira do bolso mesmo pra investir e tal. A galera acha que, pô, o cara é milionário, pá, né? Assim, o cara tira do bolso pra investir, fazer um negócio de qualidade. Simplesmente pra você ter uma motivação de estudar, primeiro pra você e, pô, compartilhar conhecimento. Quanto mais conhecimento gratuito de compartilhar, melhor, né, cara? Melhor porque pode ser um cara que vai te atender, né? Exato. Não, eu acho que é só importante frisar, uma coisa que a gente nem falou, mas que se você tiver a ideia de criar um Instagram ou seguir uma pessoa no Instagram, tem que ter primeiro saber se é uma pessoa confiável de passar informação. E você que está fazendo conteúdo tem que entender que você não vai virar uma referência na sua área porque você tem muitos seguidores. Claro. Que isso é uma coisa que eu tô vendo que tem muita gente confundindo, entendeu? Eu tenho um monte de seguidores, agora eu sou uma referência na minha área. Não, você não é. Você é conhecido, inclusive por pessoas que às vezes não são nem especialistas, são mais informados, médicos que não têm residência. Então, você não é uma referência porque você tem muitos seguidores. O número de seus seguidores não fala a favor da sua referência, do seu potencial de ser referência na área. E você tem que ter ciência disso. E eu tenho plena ciência. Isso é massa. E eu tenho plena ciência disso. Inclusive, para quem me seguiu e já me encontrou pessoalmente, pode até confirmar para não me deixar mentir. Teve uma galera que quis tirar foto comigo lá no CBMI. Cara, tô tirando foto contigo. Mito, que mito, rapaz, eu apontei assim pro Luciano Azevedo. Ele é um mito. Eu não sou ninguém, meu amigo. Eu não sou ninguém. Eu tô começando minha carreira agora. Eu ainda vou fazer meu doutorado, tô publicando trabalho, atrás de publicar trabalho e tudo. Quem sabe daqui a uns anos eu vire referência. Mas eu não sou ainda. Não é só porque eu tenho o Instagram coincidiu que eu sou referência. E tem que caminhar pra autoridade técnica, autoridade científica, né? Exatamente. E você tá passando o passo também, sabia, cara? Passo também, porque... Tanto que hoje, assim, hoje eu trabalho, assumi o concurso, 40 horas na assistência. Saí dos meus cargos de gestão, porque, assim... Eu tava precisando disso de novo. De estar na beira do leito todo dia, sabe? Porra, como é bom estar na beira do leito. É bom demais. É a cachaça do intensivista e da emergencista, né? Cara, como é bom estar na beira do leito. É bom. Só é bom você viver disso, depender disso. Mas você ter o seu horário da semana reservado pra isso é muito bom, cara. É muito gostoso. Cara, massa. Obrigado mais uma vez por ter vindo. Galera, quem quiser seguir o Rafael, @intensiva na veia. Não é isso? O site tá aí, a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo o link para entrar no Telegram, no fórum, no Box. E é isso aí. Até a próxima. Valeu, Rafael. Valeu, obrigado. Eu que agradeço o convite. Tamo juntos. Valeu. Pouco sempre vence. Pouco sempre vence.